Chega mais nação, vitória importante do Flamengo 3-2 em cima do Santos dentro de casa. Neymar sai chorando, reclamando de árbitro. Arrascaeta perde o pênalti, infelizmente, mas o Flamengo conseguiu o objetivo que era ganhar. Lembrando que nesse exato momento o Mirassol está ganhando do Palmeiras. Ou seja, o Flamengo iguala a pontuação do Palmeiras. Está tudo aberto. Se você está ansioso e convicto e acredita que o Flamengo pode vencer ainda o Brasileirão, se inscreva no canal, ative as notificações, fica conosco até o final. Sport Center traz todos os detalhes e os melhores momentos, créditos na descrição. Dito isso, vamos para os melhores momentos. Muito boa noite, está começando o seu Sport Center. Vamos falar muito da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou de terminar Flamengo e Santos. 3-2 para o Flamengo. Mas olha, deu um sustinho nesse final, porque o Flamengo conseguiu fazer 2 gols rapidinho ali no finalzinho da partida. Deu até um calor ali na torcida rubro-negra, mas o Flamengo com mais 3 pontos não está na liderança do Campeonato Brasileiro por hora, porque o Palmeiras ainda tem uma vitória a mais. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas e claro que vamos falar muito dessa partida, inclusive com as entrevistas dos treinadores e dos jogadores também direto do Maracanã. Fala, professor Celso Unzelt. E aí, beleza? Boa noite, Marcela. Boa noite, Breiler. Pois é, numa rodada em que quem joga em casa não está ganhando, verdade, quase que o Flamengo também não ganha. No fim de um jogo em que foi melhor, o Santos foi brioso e um surpreendente 3-2 para quem viu o jogo inteiro. É verdade, surpreendente 3-2, porque parecia que seria um 3-0. E esses 2 gols foi depois que o Neymar saiu. O Neymar jogou mais do que os 45 minutos que estavam planejados para ele. Vai até o final, sai meio bravo. Vamos falar muito sobre o Neymar também. Fala, Breiler, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, prof, boa noite pro fã de esportes. Neymar sai sem motivos para reclamar, falaremos mais sobre isso. E o Flamengo, até apesar de lamentar os 2 gols sofridos no final, foi um jogo, principalmente no segundo tempo, de muito controle e de muita prevalência do Flamengo. Então, não dá para também um torcedor rubro-negro se apegar a uma lamentação, né? Falhas novamente defensivas e apagar o jogo que o Flamengo fez. Sim. O Flamengo fez um jogo até para golear o Santos, por ter vencido por um placar mais tranquilo, porque foi bastante superior. Pois é. Deixa eu dar boa noite pro Zinho também, que está conosco neste Sport Center. E vamos falar muito de Flamengo e Santos. Fala, Zinho, tudo bem? Abençoadozinho conosco neste domingo. E aí? Tudo bem, Marcela? Que satisfação estar com você e com essa dupla aí maravilhosa. E se eu tenho um ataque desse aí, Breiler, Pires e Celso Zelt, eu fico tranquilo só pra deixar eles na cara do gol. Fica fácil jogar. É sozinho assim, viu, Teto? Também, com fã de esporte. Olha, a gente vai falar muito do jogo, Marcela, mas tinha um lema, né, quando eu era atleta, a gente falava no vestiário, né, pós ou antes do jogo, até antes do jogo falava-se muito, gente, fica atento, não acha que já está decidido, fica ligado, só termina quando o juiz apitar. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase também, mas isso era dito muito dentro do vestiário. E, assim, o Flamengo com 3-0, me pareceu assim, já está ganho, né? Acabou, já conquistamos o resultado. Felipe Luiz fez várias mudanças, descaracterizou a parte ofensiva e o meio, né? Saiu os 2 volantes, estava dando sustentação, a gente vai falar sobre isso. E o Santos, com as mexidas, aí sim cresce no jogo. E aí consegue fazer 2 gols e fica aquela coisa do sufoco no final do jogo, né? E termina 3-2, mas com um Santos que lutou até o final. É verdade, é um Santos que luta até o final, que começa a apresentar um melhor futebol, apesar de ser um Santos que não consegue vencer as suas partidas. Um Santos que também enfrentou Palmeiras e Flamengo, depois tem Palmeiras de novo. Ou seja, é uma tabela muito difícil, mas para um Santos que começa a apresentar uma melhora. Professor, qual foi a diferença do Santos que consegue fazer esses 2 gols no finalzinho da partida para o Santos do primeiro tempo? Que parecia que, deixa eu ver aqui se eu consigo administrar essa partida no 0-0. Que seria um ótimo resultado para o Santos. Depois que o Flamengo consegue marcar, aí não tem jeito, o Santos precisa sair. Mas melhora muito quando consegue fazer esses 2 gols no finalzinho. É mais pelo Flamengo ou é pelas mexidas do Vojvoda? Eu acho que foi muito pela necessidade, né, Marcelo? O Santos não tinha outro caminho a seguir. O Santos começa até com um meio campo cheio de volantes até alguns que sabem sair jogando, mas volantes. Então eu também faria isso, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, eu não iria
com o peito aberto e o coração cheio de amor para dar. E, não coincidentemente, o Zinho falou sobre as mexidas. Se a gente vê os 2 gols do Santos, todos os jogadores que participam dos 2 gols do Santos são os jogadores que entram depois. Não só os autores dos gols, o Bom Tempo e o Lautaro, mas o Robinho Júnior. Todos os jogadores que participam desses lances são aqueles jogadores mais frescos no momento do jogo, que, como bem lembrou o Zinho, o velho guerreiro Chacrinha, viu, Zinho, dizia que o programa só acaba quando termina. E o jogo também só acaba quando termina. O Flamengo deu muito milho para um bode muito necessitado, que é o atual Santos. O Santos está na zona do rebaixamento, embora com um jogo a menos, mas esse jogo é com o Palmeiras de novo. Então, foi uma ordem natural no fim desse jogo, eu acho que mais pela necessidade santista. Tá aí, a gente tá vendo aí os melhores momentos da partida, os gols de Flamengo, o que é o passe do Arrascaeta no segundo gol do Flamengo. É uma coisa, pro gol do Carrascal, uma coisa absurda. E vamos falar muito do Arrascaeta agora também com o seu contrato renovado. Ozinho, você falou que um Flamengo que relaxa nesse segundo tempo e acaba sofrendo esses 2 gols. É mais pelo relaxamento do Flamengo ou o Santos consegue apresentar, sim, melhora no futebol com as mudanças do Vojvoda? Não, o Santos melhora, Marcela, mas muito pela necessidade e o desespero. Já está perdendo 3-0, né? Então se larga mais, sai mais para o jogo, abandona um pouco só a parte defensiva. O primeiro tempo ficou muito assim, né? O 4-5-1, porque ficava o Neymar lá na frente, voltava o Guilherme pelo lado esquerdo, o Barreal pelo lado direito, juntava com os 3 volantes e a linha de 4 defensores, 4-5-1. O esquema de jogo foi para deixar o Neymar livre na frente, para jogar só quando tivesse a bola, até pela condição física dele, não tem mais condições de vir, recompor, ajudar na marcação. Então montou-se um esquema para aproveitar a qualidade técnica dele. Então o Santos ficou muito atrás e brigou, lutou, dificultou para o Flamengo até quando deu. O Flamengo estava com dificuldade para entrar na linha de ataque ali, para furar a boa marcação do Santos. Foi numa bola parada de um jogador que é pouco exaltado até pela torcida, pela imprensa. Para mim é o melhor zagueiro. Ele não é o melhor tecnicamente do Flamengo. O Léo Ortiz, para mim, é até tecnicamente melhor. O Danilo também tem uma carreira muito maior, mas de rendimento no Flamengo, durante toda a temporada, de regularidade, o Léo Ortiz o Léo Pereira é o melhor. Não é só porque ele fez o gol, não. É porque ele joga a maioria dos jogos e ele mantém uma regularidade e não é muito falado. Quem é convocado para a seleção é o Léo Ortiz e o Danilo. Mas por merecimento, ele para mim tá jogando melhor, mantendo uma regularidade maior do que os outros 2. E ele foi responsável de fazer o gol e dar certa tranquilidade pro Flamengo no primeiro tempo, que foi complicado para furar a marcação. O segundo tempo, o Santos tem que sair um pouquinho mais, e aí você falou, passa a bola pelo pé do cara que vive uma grande fase, que é o Arrascaeta, com um contrato renovado, que foi homenageado no início do jogo, que a esposa foi lá no campo, que está grávida do seu primeiro filho. Então ele totalmente identificado com o Flamengo, tá jogando muito, é artilheiro, né, briga pela artilharia do campeonato e dá um passe, que é a característica dele, o armador, o organizador, o cara que dá assistência. O Arrascaeta, brilhante o passe dele pro Carrascal, mas quando o Flamengo faz esse 3-0 com o Bruno Henrique, começa muitas mudanças, até para poupar, para controlar a minutagem, descaracteriza. Eu não acho que foi relaxamento, a gente está vendo aí os números do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo, com muitas mudanças, descaracterizou um pouco o time, e aí o Santos cresceu com as mudanças, melhorou o Santos. O Neymar saiu de bico, mas assim, o Santos até deu uma melhorada e conseguiu criar mais. Pois é, sem o Neymar, o Santos foi melhor. Bom, temos aí os números do Arrascaeta, né? 17 gols, 3 assistências, 59 chances criadas e 2 vitórias garantidas com um gol, assistência do jogador. Olha o ranking dele no Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele é o 5º com chances criadas, mas nos outros itens ele é o primeiro e deu uma super assistência no jogo de hoje. Vamos falar mais sobre o Arrascaeta daqui a pouquinho, que renovou seu contrato até 2028, podendo ser até 2029, tá? Vamos pro Maracanã, vamos conversar com o Rafael Marques, já converso com você também, Breler, para você falar mais sobre essa partida, mas o Rafa está em loco, está no local do jogo, vai contar pra gente como a
torcida reagiu, principalmente depois desses 2 gols do Santos ali no finalzinho, Rafa. E o Rafa daqui a pouco traz pra gente também as entrevistas. Tudo bem, Xará? Boa noite pra você, boa noite ao Breler, ao Tetrazinho, ao professor Celso, ao fã de esporte conectado com a gente. Pois é, né? Aquela história, precisava disso? É o que o torcedor do Flamengo se pergunta nesse momento aqui no Maracanã. 3-0 bem encaminhado, vitória tranquila, com sabor de goleada, porque se 4-1 é goleada, 3-0 também é. Tava tudo caminhando bem, eis que o Santos, em 2 estocadas, faz 2 gols, e aí a arbitragem aponta 8 minutos de acréscimo. O Santos teve 6 minutos e meio para jogar e tentar empatar um jogo dado como perdido. E o futebol é tão curioso, né? Até porque tivemos hoje um duelo à parte entre os 2 camisas 10, um candidato franco favorito a craque do campeonato, que é o Arrascaeta, e outro jogador estelar, galáctico, que é o Neymar. Enquanto os 2 estiveram em campo, foi 3-0 para o Flamengo. Quando os 2 não estavam em campo, foi 2-0 para o Santos. Placar final, 3-2 aqui no Maracanã para um público de 69.612 torcedores. Já falaram sobre o Neymar, que saiu com cara de pouquíssimos amigos. Ele jogou até um tempo superior ao que se imaginava que ele pudesse jogar, e no primeiro tempo foi dele a responsabilidade para os bons ataques que o Santos desenvolveu, numa cabeçada e também numa cobrança de falta pelo lado esquerdo. O Arrascaeta deu assistência para o gol do Carrascal, a Marcelo já fez referência a esse lance, e tomou o 3º cartão amarelo. Não enfrenta o Sport, jogo remarcado aí para ser disputado no próximo fim de semana. É desfalque certo no time do Flamengo, mas estaremos na data FIFA. O Flamengo tem justamente a questão do elenco para poder suprir essas ausências. Enfim, o Flamengo chega a 68 pontos, novamente igual ao Palmeiras. O Santos se mantém dentro do Z4 com 33 pontos. Estou à disposição, daqui a pouco volto com as entrevistas, a zona mista, todo o pós-jogo de uma vitória que parecia encaminhada, acabou acontecendo, mas foi no sufoco, viu, Marcela? Tá certo, Rafa. Bom, já que todo mundo tá seguindo o caminho, eu acho que esse é o caminho que você vai fazer também. Todo mundo saiu ali de trás. Imagino que tenha aberto ali os portões da zona mista, não, da sala de imprensa, e o Rafa daqui a pouco traz as entrevistas dos treinadores pra gente. Algum motivo tem, daqui a pouco todo ter sumido de uma vez, né, Marcelo? Bom, a gente tá acostumado, né? Abriu sala de imprensa, sala de coletivo, o motivo a gente sabe qual é. Breler, queria que você falasse sobre... Estavam esperando o Rafa para terminar de falar. É isso. É, que foi justamente no momento que ele para, a turma, tchau. Dá boa noite, Moral, aí todo mundo sai. pô, tem moral. Assessoria esperando assim, Rafa, tem como você acabar o seu link pra gente, né, começar a nossa entrevista coletiva por aqui? Rafa acabou e vai começar daqui a pouco, mostramos pra vocês. Breler, queria que você falasse, que você desse seu parecer de como você viu esse Flamengo hoje. Um Flamengo que sai maior pro Campeonato Brasileiro, inclusive pro restante da temporada, também pra final de Libertadores, já pensando em todas as experiências até a final da Conmebol Libertadores, ou o torcedor e talvez o Felipe Luiz fique com aquele sinal alerta pelo que aconteceu nos últimos minutos? Não, um sinal de alerta, mas pelo que vem acontecendo nos últimos jogos, que é o Flamengo sofrendo alguns gols bobos, gols por falhas. Os 2 gols hoje eu vejo como falhas de desconcentração. O Zinho foi muito bem ao pontuar, né, que há ali aquele relaxamento do time que acha que o jogo tá ganho. Então isso daí é algo a ser trabalhado pelo Felipe Luiz. Mas do ponto de vista do jogo, é preciso ressaltar que o Santos teve uma postura melhor. O Santos endureceu ali no primeiro tempo, fez um jogo bem parelho, tentando competir mais com o Flamengo no meio campo, tentando acionar mais o Neymar. Então, apesar desse primeiro tempo mais difícil, ainda assim o Flamengo foi superior, acabou sendo mais contundente também, mais efetivo. E no segundo tempo, e isso tem acontecido também recentemente nos jogos do Santos, quando o adversário, que é mais qualificado, sobe um pouquinho a rotação, e foi o que o Flamengo fez, se ajustou mais e aumentou a intensidade, ali o Flamengo controlou totalmente. Foi um segundo tempo muito soberano, um segundo tempo que tem pênalti perdido. O Flamengo poderia ter feito mais. O segundo gol mostra um estudo do Felipe Luiz no que faz o Santos, porque o Santos tomou 2 gols de contra-ataque contra o Palmeiras, dando muito espaço para os atacantes. A enfiada de bola acelerando do Arrascaeta para achar o Carrascal nas costas da defesa é certamente de um técnico que observou bem essa fragilidade do Santos, do Vojvoda. E, no mais, foi um jogo em que, se a gente não tem esse contexto meio caótico do final, o Flamengo venceria com alguma tranquilidade
e o torcedor não teria esses asteriscos para colocar. Mas vejo que é isso, depois de uma semana até com alguma turbulência, aumentando o questionamento totalmente desproporcional ao Filipe Luís, eu vejo que é uma vitória fundamental e o papel do Flamengo é esse aí, ser uma pedra no calcanhar do Palmeiras até o fim do campeonato, incomodar. Tem uma vitória a menos ainda, não dá para alcançar a liderança nessa rodada independentemente do resultado do Palmeiras, mas fez o que tinha de fazer. Contra o Sport, praticamente rebaixado, vai ser obrigação também do Flamengo ganhar o jogo. E agora, nessa reta final de temporada, já pensando em final da Libertadores, importa mais os fins do que os meios. E hoje o Flamengo, apesar de ter oscilado, apesar de ter sofrido esses 2 gols no final, para mim teve uma atuação bastante aceitável e até com a festa do seu torcedor, né? Uma festa bonita no Maracanã pelos 130 anos do Flamengo, uma vitória muito justa e merecida. Professor, o Arrascaeta que dá um passe lindo, realmente é algo de cinema, existe passe de placa? Porque esse foi um passe de placa, algo incrível. Ele tem jogado muito bem, ele perde o pênalti, mas ele tem muito crédito, né? Ele jogou tanto hoje, mas tanto. Daqui a pouco ninguém vai lembrar que nesse jogo ele perdeu um pênalti e um gol feito no primeiro tempo, uma jogada do Bruno Henrique na linha do fundo. Aquilo é muito raro, eu até comentei com meu filho Daniel, que estava assistindo junto comigo, eu falei, é muito raro o Arrasca pegar mal na bola como pegou, que ele quase pega a cabeça do Bruno Henrique, que estava ali na linha de fundo, né? Jogou muito, tá sobrando, é um jogador, a gente comentava aqui, o Rafa comentava que ele já não estava mais em campo, e tinha que não estar mesmo, um jogador que precisa ser dosado nesse atual momento do futebol brasileiro. E nessa semana da renovação é mais do que uma renovação, né? É uma perspectiva que, se tudo correr como parece que vai continuar correndo, do ponto de vista do Flamengo e do jogador, é um ídolo que muito provavelmente encerrará a sua carreira com a camisa do Flamengo. Isso é muito importante e raro nos dias de hoje. O Flamengo agora há pouco abriu mão, por uma série de motivos, de um grande ídolo que era o Gabigol. Isso, pelo andar da carruagem, não deve se repetir com a Arrascaeta. E a lamentar que o pênalti que ele perdeu poderia ter lhe dado ali uma cereja no bolo, seria o gol para ele se isolar na artilharia desse Campeonato Brasileiro, no qual ele está jogando demais, Marcelo. Demais. Ele tem crédito para muito mais do que perder um pênalti. Pois é, essa coisa do vive noites e altos e baixos, muito mais alto do que baixo, né? Não dá nem pra falar altos e baixos do Arrascaeta hoje. O filho dele vai ser Milano, o nome. Ele hoje ganhou, inclusive, uma camiseta, um barizinho, né? É o primeiro filho do Arrascaeta e quando ele recebe essa homenagem pela renovação de contrato, ele também fala qual vai ser o nome do filho. A esposa dele está esperando o primeiro filho, Milano. Vive dias completos, né, Marcela? Tornou-se o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Hoje foi a 200ª participação em gols. Ele tem mais assistências do que gols, né? 105-95, se a minha cabeça de jornalista não estiver errada na conta dos usos. O 95 com certeza, porque eu olhei agora. Então são 105 assistências, tá? Ah, certo. Então, 95 gols. O maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, é muito. E aí ele pode completar esses 10 anos, né? Ele chega em 2019, fica até 2028, mas dependendo de metas, ele pode chegar até 2029 com a camisa do Flamengo. Ele é muito grande, ele é gigante, ele realmente já é ídolo do Flamengo, Brego. Ídolo total, um dos maiores até. Eu diria que o Arrascaeta, né, quando se discutir a geração do Flamengo, que empilhou títulos, que ganhou 2 Libertadores por enquanto, que ganhou 2 campeonatos brasileiros, o Arrascaeta certamente para alguns torcedores pode até ser o maior deles, né? Porque o Gabigol já saiu, tem Bruno Henrique, que é um capitão, que é um jogador muito identificado com a torcida, mas se a gente olhar em termos de fantasia, de mágica com a bola, o Arrascaeta marca mais. Então, não só por ser estrangeiro, mas também por ter deixado essa marca, né, de ser o camisa 10 dessa geração, o Arrascaeta, de fato, é um jogador não só muito querido, mas muito simbólico também. E hoje, né, apesar dessas falhas na hora da definição, o passe que ele dá é definidor, porque aumenta a vantagem do Flamengo, numa jogada em que alguns jogadores, o Zinho sabe muito bem disso, né? Para acelerar esse passe de primeira como ele acelera, tem muita gente ali que não consegue, nem tenta porque não tem esse recurso. Então o Filipe Luís sabe que com um jogador desse nas mãos,
tem recurso para fazer esse tipo de jogada, explorar como explorou as costas da defesa do Santos, muito exposta, e hoje o Flamengo tem usado melhor o Arrascaeta, né? O Arrascaeta mais próximo do gol, o Arrascaeta mais artilheiro. Então, se a gente pegar desses jogadores, né, da geração histórica do Flamengo, o Arrascaeta talvez tenha sido o que mais evoluiu, porque ele passou a ser um jogador mais letal, um jogador cada vez mais magistral, que cadencia no meio-campo e acelera quando necessário, e ao mesmo tempo cada vez mais essencial ao Flamengo pela liderança que tem. Izinho, tem uma coisa, né? É um Arrascaeta que nas últimas 2 temporadas acabou sofrendo com algumas lesões e nessa temporada isso não acontece. Então ele tá muito bem fisicamente também. O Bielsa deu uma entrevista falando, inclusive elogiando o departamento médico do Flamengo, dizendo, olha, o que fazem com o Arrascaeta é algo incrível, porque ele consegue entregar o que ele não entregava há anos. E hoje ele vive o seu melhor momento físico. O Flamengo, né, sofreu com esses problemas. A final mesmo, né, a primeira final entre Palmeiras e Flamengo, em 2021, ele não chegou inteiro, ele não chegou bem para aquela decisão. Ele se recuperou durante alguns dias para jogar a final e, nitidamente, fisicamente, ele estava abaixo. E o Flamengo, ao longo das temporadas, em outras retas finais de campeonato, sofria com isso, principalmente o Arrascaeta, que, de todos os atletas que foram falados, nesses 5 anos, vamos colocar aí, estou colocando muito de 2019 para cá, não tem um substituto. A gente fala que para o Gabigol teve, porque o Pedro chegou, para o Bruno Henrique tem, chegou Cebolinha, chegou Samuel Lino, chegou Michael, né? Para todas as funções tem um substituto. O Flamengo tem, é o melhor elenco do futebol sul-americano. Então, para todas as posições, quando um jogador está ausente, o Léo Ortiz não jogou o Danilo ao lado do Léo Pereira, não jogou o Alex Santos, jogou o Ayrton Lucas e ainda tem o Vinha. Não foi o Royal, foi o Varela, para todas as posições. Mas quando o Arrascaeta não está bem para jogar o jogo, tem que se buscar uma solução tática, tem que mexer no sistema, tem que improvisar algum jogador, o Luiz Araújo ali, o Plata por ali, ou não, adianta um pouquinho o Saul, inventa alguma coisa para tentar buscar uma solução e assim mesmo não consegue. Então ele, para mim, é o grande jogador de um elenco farto, de vários craques, o melhor elenco. Se esse é o melhor elenco do futebol sul-americano, e eu acho que você não tem um substituto para o camisa 10. Para ver o potencial que ele tem, o jogador que ele é. E, para mim, como atleta, a minha carreira que eu tive, ele tem uma outra parte que eu acho que é fundamental. É um cara de grupo. É um cara que joga para o time. Ele não está preocupado se ele vai ser o artilheiro. Ele porque ele tem qualidade. Ele dá assistência porque é a função dele. Mas você vê ele, o comportamento, o dia a dia. Você não vê falar forte como você vê com vários outros atletas. O Gabigol mesmo saiu por problemas. Fora do campo do que dentro de campo. Os problemas de fora de campo do Gabigol refletiram no campo. E aí os jogadores que chegaram passaram por cima dele, ele perdeu a vaga, perdeu a condição, a diretoria não quis mais renovar. Vamos falar o português claro, ele saiu pelas portas do fundo. A diretoria não quis renovar, a torcida no final começou a falar que queria ele, mas assim mesmo, muita gente falava o quê? Muito obrigado, é nosso ídolo, vai ficar marcado, mas pode ir, pode sair. Ninguém contestou a saída. O Arrascaeta não. O Arrascaeta é totalmente diferente, a torcida reconhece isso e ele faz por merecer, porque não é só craque jogando, ele é atleta profissional e isso para mim é o fundamental para a carreira que ele tem. E é o que ele tem mostrado, né? Realmente tem feito muita diferença nesse Flamengo. Bom, deixa eu falar do Neymar também. A torcida do Flamengo xingou demais o Neymar voltando à titularidade depois da última lesão dele em setembro. E aí ele joga por 85 minutos, ele sai de campo, sai muito irritado com o Vojvoda, pergunta, né? Mas você vai me tirar mesmo? Você vai me tirar mesmo? Faz ali uma cena. É xingado, sai do banco de reservas, nem fica no banco de reservas e nem vê os 2 gols que o Santos fez. E é um Santos que melhora com as mudanças que o Vojvoda promete no finalzinho, professor. É isso aí, nação. Esse foi o corte da Sport Center, que trouxe pra gente aí os melhores momentos
sobre a vitória do Flamengo por 3-2. Também trouxe alguns detalhes dessa partida aí. Esses 2 gols finais, se foi ou não foi necessário, o que foi que aconteceu, se o time dormiu. Trago minha opinião, minha humilde opinião como torcedor. O que aconteceu ali? O Flamengo sentou no placar 3-0, tava dando quase goleada, a Arrascaeta perdeu o pênalti. Ganhamos o jogo. O Santos, já o quase rebaixado, com todo respeito ao Santos, de Neymar. E aí, o Flamengo baixou a linha. Felipe Luiz trocou o time, descansou o time. E o Santos, que tinha que pelo menos tentar alguma coisa, e tentou. Em 2 lances ali conseguiu botar 2 gols. Vacilo, eu acho que o segundo gol foi vacilo de Rossi, que ele tentou encaixar a bola e ele solta a bola para o lado. E aí o Flamengo toma um susto no final desnecessário. Não precisava tomar esse susto, mas ganhou, isso que importa. E, como eu informei no início do vídeo, o Palmeiras está perdendo até exato momento que finaliza esse vídeo do Mirassol. O que isso significa? O Flamengo iguala a pontuação do Palmeiras, não ultrapassa porque tem uma vitória a menos, deixa tudo aberto. O Flamengo joga agora contra o Sport, 18h30 lá na Ilha do Retiro. Precisa ganhar porque é o time já rebaixado, mas sabemos que o Flamengo tem problemas com o time que está lutando contra o rebaixamento. Foi isso agora contra o próprio Santos. No finalzinho ali quase deixa escapar a vitória. Foi assim contra o Fortaleza, que acreditava-se que o Flamengo iria ganhar lá no próprio estádio da Fortaleza. Perdeu e agora vai enfrentar o Sport já rebaixado lá na Arena do Retiro, na Ilha do Retiro. Então, é para que o Flamengo abra o olho, entenda que precisa ganhar, é agora ganhar todos os jogos, tem que fazer a sua parte, aí esqueça o Palmeiras. Tem que ganhar, precisa ganhar. A Arrascaeta aqui perdeu um pênalti, bateu bem, mas batida na bola bem quando a bola entra, né? E a bola foi na trave ali, ele tirou bastante do goleiro. Já estava quase comemorando o gol. Ele que foi homenageado, renovou o contrato, anunciou o filho, o nome do filho, enfim, estava super feliz. Jogou muito, deu um belíssimo passe para Carrascal, mas infelizmente ele não conseguiu ultrapassar ali. Caio Jorge, que está na artilharia junto com ele, 17 gols no Brasileirão, poderia fazer seu 18º gol, mas infelizmente não foi o que aconteceu. O Flamengo sentou no placar, mas ganhou, isso que importa. Público, a massa sempre, comparando lá com anos passados, o Flamengo sempre lotando o seu estádio. 69 mil pessoas, o público do Maracanã. Então a torcida estava apoiando o Flamengo, como sempre. Dito isso, se você é flamenguista, se você gosta de conteúdo sobre o Flamengo, nos apoie, deixe seu like, comente, se inscreva, ative a notificação, hype o vídeo, compartilha com seus amigos e com suas amigas. Também escreva suas opiniões nos comentários, diga de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Dito isso, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, isso aqui é Flamengo.